possível as despesas serem discriminadas por setor, igual você falou, merenda escolar, esporte, saúde, educação, assim, compra de medicamento? Na verdade, se você fizer a leitura, já está exposto por setor. Na verdade, aparece a pessoa física ou jurídica beneficiária, e não por órgão... Hoje a gente quer... Esse é o Paulo Serra. Boa noite. Portal da Transparência da Prefeitura. É o próprio. Quem responde o Fale Conosco do portal? Quem responde o Fale Conosco do portal? Não entendi. Não tem um Fale Conosco lá que a gente deixa as reclamações? Quem responde? Tem que ser ele. Eu fiz um desde janeiro até hoje não tive resposta. Mas nós estamos atrasados mesmo. É porque nós estamos ainda em fase de implementação da lei. A lei tinha 2 anos para implementar ela, venceu 27 de maio, estamos ultimando os últimos detalhes para incorporar lá o Fale Conosco. O Mazinho está dizendo que está em dia. Mas nós vamos ter Eu não tive a resposta até hoje. dentro do portal da transparência, vamos ter um ícone para você fazer Tem a transparência no portal da transparência. Vamos seguir a pauta da transparência então, que aí a gente discute tudo. O primeiro item imediato seria com relação à CPI do concurso público, do 6º concurso. Olha, eu adoraria, francamente, que houvesse uma CPI, porque eu sou atacado 24 horas por dia pela questão do concurso público. Vou fazer a entrega para vocês hoje, tanto da cota do TAC como da ação civil pública movida pelo Ministério Público. Vamos entregar para vocês, para que vocês entendam os problemas que eu vivi, porque eu sou atacado 24 horas como se tivesse sido uma ação minha, pessoal e particular individual, a optar ao final de um processo doloroso pela anulação do concurso. Eu, quando optei pela anulação do concurso, eu pedi um tempo ao Ministério Público, na ocasião o Ministério Público disse para mim: prefeito, agora é o seguinte, acabou seu tempo. Ou o senhor decide hoje, ou o senhor é arrolado junto no processo. Porque se o senhor aceitar a homologação, o senhor participa disso daqui. O senhor tem que escolher qual é a sua posição. Tá certo? O Ministério Público fez levantamentos, caixas e caixas de papéis e documentos. Quem quiser conhecer a ação civil pública, basta entrar no site do Ministério Público e aqui na comarca de Rio das Ostras no Fórum ver a quantidade de pilhas e papéis. Eu recebo críticas, mas recebo também algumas coisas interessantes, inclusive pelo Facebook. Pessoas que dizem para mim no Facebook o seguinte: olha, Sabino, eu fiz o concurso, fui aprovado e passei, mas realmente na minha sala de aula, uma pessoa assim, teve o seu cartão substituído, teve não sei o quê. As pessoas também falam isso, não pedem a mim que eu não exponha, porque tem preocupação, tem medo. Eu gostaria muito que houvesse uma CPI do concurso público, que fosse convocado inclusive o Ministério Público, para que o Ministério pudesse expor tudo que o Ministério Público apurou no concurso público, e não foi pouca coisa, são caixas e caixas, cartões. Eu me lembro uma ocasião que eu estava com a produtora, e ela pegou o telefone celular dela, pegou um monte de etiquetas, pegou o telefone celular dela, passou assim uma etiqueta e me mostrando assim, o telefone celular dela, aquelas etiquetas foram encontradas, aquelas etiquetas que eram coladas no cartão resposta, tá certo? Levantaram que as provas eram simuladas, tipo assim, como é que se chama? Plágio. Então tem uma eu está fartamente documentado nessa ação do Ministério Público. Vocês vão receber uma cópia junto com essa pauta aí. A autoria do Ministério Público. A autoria do Ministério Público está publicizado. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade real de acontecer uma CPI do serviço público, que é a demanda da população. Eu não posso responder isso. Vocês têm que levar essa demanda à Câmara de Vereadores. Eu apoio a abertura de uma CPI do concurso público. Eu apoio a abertura politicamente de uma CPI. Porque eu sinto também que eu seria defendido nessa CPI. Porque se abriria para a população tudo que foi apurado. Porque fica parecendo que a anulação do concurso público foi uma atitude unilateral minha, que eu enrolei os concursados, e que na verdade, eu confesso para vocês, que eu tentei ganhar tempo para tentar resolver o problema, para tentar ajudar de certa maneira. Chegou num ponto que as informações eram tão frágeis, conclusivas do ponto de vista do encaminhamento para uma fraude, e uma fraude gigantesca em determinados setores, quase generalizada, como era o caso da Procuradoria-Geral do município, e é super curioso que muitas das ações na justiça hoje contra a prefeitura são assinadas por advogados que eram da prefeitura contratados,
ou que é advogado de determinadas figuras políticas que estão diretamente relacionados como os fraudadores no concurso público e se postam hoje como advogados. Sabino? Foram beneficiados. Os fraudadores nesse processo, é possível de identificá-los? No processo que está na Justiça do Ministério Público? Vergonhoso. O que ali está, está público. Tem na ação, e eu vou entregar aqui ao movimento, a citação de alguns nomes. No caso da Procuradoria e no caso de alguns itens da Guarda Municipal, aconteceu uma coisa, viu, Marcelo, que foi assim. A Prefeitura homologou o concurso, me falha a memória, no dia 6 de dezembro, por aí. Quando foi mais ou menos em, sei lá, não lembro datas exatas, quando foi em fevereiro, nós recebemos uma reclassificação da própria Fundação Tompovski, que veio aqui, não conversou com ninguém, não chamou ninguém, protocolou, foi ali no protocolo e protocolou uma reclassificação. Eu recebi essa reclassificação no meio já da confusão do concurso. Falei, mas espera aí, como é que pode, após a homologação, modifica a posição dos candidatos? Aí nós fomos estudar a reclassificação. A reclassificação, por exemplo, na Procuradoria do município, para procuradores municipais, era uma coisa assim absurda. Pessoa que estava em segundo foi para 40º, pessoa que estava em quinto estava fora da classificação. Aí nós fomos ver a posteriori, nas minhas conversas com o Ministério Público, eu percebi uma situação. O Ministério Público fez uma ação inteligente. O Ministério Público mandava um ofício para a Prefeitura pedindo informações e o Ministério Público mandava um ofício para a Fundação Tompovski pedindo informações. Tá certo? Recolhia as informações que veio de cá e recolhia as informações que veio de cá. Numa desses ofícios que está na ação, o Ministério Público ele cita alguns candidatos especificamente. Curiosamente, a reclassificação reclassificou exatamente esses candidatos citados no ofício do Ministério Público. Tá certo? Então foi mais ou menos, falar assim, uma espécie de confissão. Peraí, agora que o Ministério Público está investigando fulano, é melhor eu falar a verdade sobre fulano. Tá certo? Eu fiquei numa insegurança profunda de dar continuação ao concurso público diante de todas as informações que eu recebi. A própria Procuradoria do município, a Procuradoria, por determinação minha, fez também uma investigação. Esses relatórios foram entregues ao Ministério Público, foram entregues à Justiça. Certo? É uma situação muito difícil, muito delicada para mim. Não é fácil um prefeito tomar uma decisão como essa. É a vida de uma porção de pessoas que a gente está lidando. As pessoas pensam que a gente não respeita o direito delas, a vida delas, a gente respeita, mas qualquer pessoa que tivesse o nível de informações que eu recebi sobre tudo que aconteceu no concurso público não tomaria decisão diferente da que eu tomei. Basta analisar o inquérito, analisa o TAC. Todo mundo tem advogado, pega os advogados e vão lá, tem direito, é público, vai lá na comarca de Rio das Ostras e pede o processo integral, mas pede tudo. Pede a inicial e pede as provas das fraudes que foram juntadas no processo pelo MP. Não são poucas. A cartão-resposta deve ter uns 300. É um corrigir. Etiqueta, não posso corrigir. Cartão-resposta em branco. Etiquetas em branco. A sala que eu fui fazer prova, eles não pegaram a identidade das pessoas. Então qualquer um poderia fazer a prova. Gente, só